Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E esse logo que viram logo na entrada do vídeo é o logo do programa What If, que vai estrear no Disney Plus no próximo dia 11 de agosto, uma série animada que se baseia nas histórias que já são bastante antigas, os cómics já bastante antigos, que tinham por tema What If, portanto, realidades alternativas, dando um exemplo relacionado com a Marvel. Por exemplo, se o soro do super soldado tivesse sido tomado pela Peggy Carter, em vez de ser tomado pelo Capitão América, o que poderia acontecer? E, portanto, este é um dos exemplos, muito mais haverá, e existiram inúmeras histórias sobre o banner What If na Marvel, mas o que nós vamos tentar fazer aqui hoje é fazer o What If do wrestling nacional. Portanto, escolher aqui alguns cenários. Eu, para o vídeo ficar um vídeo mais curto, escolhi apenas 4 cenários, portanto será um vídeo relativamente rápido. Há mais que eu gostaria de fazer, sinceramente. Acho que há mais de que se poderia dizer, mas para já ficam estes 4. Se calhar numa próxima trazem-se mais 4 ou 5, porque eu pelo menos tenho mais 4 ou 5 que gostaria de explorar, pelo menos. E, portanto, o primeiro dos What Ifs, o primeiro dos e se, passa por uma questão em que eu diria que todos os fãs do wrestling nacional já poderão ter pensado. What if se o Beamer tivesse feito carreira no estrangeiro? Para aqueles que possam não conhecer a história, vá lá. O Beamer, desde que começa o seu interesse pelo wrestling e a sua carreira, vá lá, mete como plano, portanto, de carreira no wrestling, ser campeão intercontinental da WWE, e começa logo desde muito novo a definir esse plano. O plano passa primeiramente por uma ida a Portsmouth com outros lutadores portugueses, onde o Beamer e o Corvo acabam por ser basicamente os melhores do curso. Portanto, eu acho que aí o Beamer percebeu que realmente tinha ali alguma coisa. E, portanto, a partir daí fica realmente convencido que era aquilo que queria, e então lança-se no projeto da ida para a academia do Lance Storm no Canadá. O Beamer consegue fazê-lo, vai para o Canadá, vai para a academia do Lance Storm, e aí é também um dos melhores alunos, se não o melhor. Eu acho que o Beamer, se nós pensarmos bem no que aquilo foi, o Beamer acabou até por ganhar no combate final ao Lance Storm, que era algo que nunca acontecia, e portanto acho que podemos dizer que o Beamer basicamente foi o melhor aluno. Eu, se bem me recordo, na entrevista que tive aqui com ele, ele indicou-me que tanto havia ele e outro que se poderiam considerar os melhores, mas pouco interessará também aqui para esse preciosismo aqui para a nossa história. Mas portanto o Beamer aqui percebe que realmente poderia fazer alguma coisa da sua carreira de lutador, mas percebe também que não é esta a vida que quer para o futuro. Portanto, o estar constantemente fora de casa, as viagens, a Wrestlers Live que nós conhecemos. E, portanto, a pergunta que sempre ficou, o Beamer depois vem e mantém a sua paixão pelo wrestling através do WP, mantém a sua paixão pela liderança também, dando aulas no WP e dando aulas na sua vida profissional, que o Beamer é professor, e, portanto, acaba por conseguir nessa vertente desenvolver esta paixão. Agora, a pergunta que fica é se o Beamer realmente tivesse optado por uma carreira no estrangeiro, como é que teria sido? Ora, a primeira coisa que nós temos que aqui analisar será o tempo, o espaço temporal onde isto acontece. E, portanto, ocorre num espaço temporal em que nem AJ Styles, por exemplo, nem Daniel Bryan, nem os melhores lutadores do mundo chegavam à WWE. Portanto, numa primeira instância, nós se calhar temos que dizer que naquela altura o Beamer fez bem em não ter continuado este sonho, porque se nós bem nos recordamos, ou tinhas realmente um shape que era demasiado, em termos, portanto, demasiado musculado, e não era esse o shape do Beamer. O Beamer tinha um shape de lutador, mas que não era super musculado, o exagero que o Vince McMahon gostava de, ou pelo menos na altura, não sei se ainda gosta, eu penso que nunca lhe há de ter-te saído da mente
mas pelo menos agora já não faz esse tipo de contratações, ou pelo menos ainda tens um Braun Strowman, mas já não é esse o foco da WWE, mas a verdade é que muito dificilmente naquela altura um wrestler que não tivesse um shape, e ainda por cima um wrestler vindo do estrangeiro, que não tivesse um shape super musculado, entraria na WWE. E, portanto, na altura, eu acho que o Bemer acabou por fazer bem em não prosseguir esse sonho. Transponhamos agora para a realidade de hoje, porque eu acho que é isso que mais interessa. Se estivéssemos na realidade WWE de hoje, o Bemer teria possibilidades de cumprir o seu sonho? A minha resposta, claramente, é sim, e passo a explicar a razão. Tu necessitas de um sem número de skills para te conseguires impor numa companhia estrangeira. Acho que isso é lapalice, não diria melhor. E na minha opinião, o Bemer acaba por tê-las todas. Tem os skills técnicos, tem os skills de liderança, porque é muito importante tu seres um líder. Isso dá-te realmente uma vantagem em relação a outros lutadores quando estás num balneário. Tinha o shape, geneticamente, o Bemer tinha o shape. Naturalmente que se ele depois fosse para a WWE, teria programas de treino, teria programas de musculação e, portanto, aquele shape do Bemer, que já era um shape que em Portugal sobressaía, mas que muitos diziam, mas isso é em Portugal, porque lá fora não sobressai. Geneticamente, aquele shape poderia ser trabalhado para ficar ainda maior, mais justo. Podemos lembrar-nos até do próprio Lance Storm. O Lance Storm, sem ser um big man, era um gajo musculado, era um lutador musculado e que era técnico ao mesmo tempo. E, portanto, o Bemer poderia também seguir um bocadinho esta vertente. E, portanto, na minha opinião, o Bemer, pelo menos no lote de possibilidades de um dia entrar na WWE, na minha opinião, estaria, acho que sim, acho que não há perigo de afirmar isto. Nós, como bons portugueses, temos sempre a mania, de desvalorizar o que é nosso. Portanto, aposto que vai haver muita gente dizer, não, mas sendo português, de certeza que não conseguia. Se nós nos lembrarmos da Killer Kelly de há 4 anos ou de há 5 anos atrás, alguém dizia que a Killer Kelly chegava à WWE? Ninguém. E a Kelly chegou. Portanto, é lógico que a concorrência nos homens é muito mais forte, ninguém diz o contrário, é lógico que sim, mas por que não? O Bemer tinha tudo para, pelo menos, estar no lote de possibilidades, porque é esta a divisão que tens que fazer. Ele teria possibilidades ou não teria possibilidades? Na minha opinião, claramente, sim, tinha possibilidades. Depois, naturalmente, o lá chegar ou não chegar é sempre, naturalmente, uma sorte, até que depois tem a ver com as divisões da WWE, tens o NXT UK, portanto, tens aqui uma série de possibilidades em que depois teria que se perceber onde é que se poderia enquadrar. Mas volto a repetir, na realidade atual, este What If tinha uma resposta de sim. Na realidade da altura em que o Bemer realmente tinha na cabeça este plano, na minha opinião, fez muito bem em não o ter continuado, porque na altura era quase impossível. Se nem Styles nem Bryan conseguiram, não quer dizer que o Bemer não conseguisse, atenção, mas seria naturalmente muito, muito difícil. What If número 2. E se Red Eagle tivesse continuado no WP? Para aqueles que possam não conhecer a história, Red Eagle, neste momento, o dono, o promotor do CTW, campeão europeu do CTW, antes de construir a sua companhia, era aluno do WP. O Red saiu, eu diria, pode-se dizer, por diferenças criativas. Eu acho que se pode afirmar isso. Não interessa muito estar aqui a explorar a história, isso já foram tempos passados, mas a verdade é que o Red Eagle acabou por sair do WP. E se o Red Eagle tivesse continuado no WP? Ora bem, na minha opinião, Red Eagle acabaria sempre por sair do WP. Porque sempre foi, e portanto, o próprio Red Eagle sempre disse isto, sempre foi o sonho do Red conseguir realmente elevar o wrestling nacional, ter a sua própria companhia e, como nós costumamos dizer, fazer a sua cena. E, portanto, o Red Eagle acabou por sair, volto a repetir, num momento, de diferença criativa, mas se não fosse naquele, seria noutro, mais à frente, com toda a certeza. E, portanto,
é daquelas decisões, apesar do WP ser reconhecido pelo seu excelente treino, foi daquelas decisões que correram bem, porque o Red Eagle a seguir constrói o CTW, que neste momento é uma companhia que foi realmente subindo de grau a degrau e neste momento produz shows ao nível de shows na Europa, portanto, dos melhores shows na Europa, se retirarmos a WSW e eu diria as Progress e as Rev Pros, mas portanto, se pensarmos naqueles países equivalentes a Portugal, Espanha, onde tu tens a lá Triple W, que eventualmente pode estar um bocadinho acima do CTW, mas não há muito mais. A própria APC Catch em França estará ao nível do CTW. Em Itália, o CTW está à frente de quase todas as companhias e, portanto, países onde que estejam realmente nivelados com Portugal, o CTW não fica atrás. O Red, como eu já referi muitas vezes nestes vídeos, foi um lutador que acabou por fazer carreira no estrangeiro, que faz ainda carreira no estrangeiro e, portanto, este What If aconteceu na altura e aconteceria sempre no futuro e, portanto, aqui o destino realmente cumpriu-se. Este era o destino do Red Eagle, era fazer a sua própria companhia e, portanto, volto a repetir, isto aconteceu naquele momento, mas se não fosse ali, aconteceria sempre mais à frente, sem qualquer problema, porque até ainda nos trouxe mais uma companhia, o que é ótimo. Portanto, em vez de se concentrar tudo na mesma, termos duas companhias em Lisboa, perfeito. E, portanto, uma decisão que seria quase, eu diria, impossível o Red não tomar, porque também, tal como o Bemer, também o Red Eagle já tinha um plano na sua cabeça que queria cumprir. Vamos ao terceiro What If. E se o WSW Wrestling Total tivesse continuado na TV portuguesa? Portanto, para aqueles também que possam não conhecer a história, em 2010 estreou na televisão portuguesa, acabou por passar na Benfica TV, na Regiões TV, depois num canal que era o MVM, na altura, um programa de wrestling nacional, de wrestling português, teve alguns episódios e depois acabou por terminar, teve depois muitas repetições também, mas sempre do mesmo conteúdo, e acabou depois por findar, e a partir daí não mais tivemos wrestling nacional na televisão. E se tivesse continuado? A verdade é que temos que pensar que este era na altura o projeto do Axel, e se havia pessoa para isto, era o Axel. Eu acho que este foi, que ninguém duvide, o melhor shot que nós já tivemos e que possivelmente vamos ter nos próximos anos de algo ter resultado na televisão portuguesa. Agora, temos também que pensar que mesmo o próprio nível dos atletas, se calhar na altura, e os próprios atletas, os próprios lutadores, com toda a certeza, também têm isso assimilado, o próprio nível ainda não permitia, muito provavelmente, ter um programa de televisão continuado, que tivesse sucesso. Esta foi uma tentativa e ainda bem que aconteceu. Não quer dizer, porque o wrestling vai ser sempre, tu até podes pôr os melhores lutadores do mundo num programa de wrestling português, que ele nunca vai ter uma grande audiência. Agora, os programas de nicho também existem. E o wrestling, se tu fizeres um programa de wrestling nacional, ele vai ser sempre um programa de nicho. E, portanto, os programas de nicho existem e é possível apresentar realmente um projeto a uma televisão e ir para a frente. Só que para isso seria necessário o know-how, seriam necessários os contactos, seria necessário o material, seria necessário uma série de itens que até hoje só o Axel é que conseguiu reunir na sua totalidade. E, portanto, muito, mas muito, muito dificilmente se vai voltar a repetir um programa de wrestling nacional. Eu adorava engolir estas palavras, mas na minha opinião, e é com grande tristeza que digo isto, ou aparece um mecenas tipo Axel, ou nem daqui a 10 anos nós vamos ter um programa, infelizmente, na televisão nacional, porque lá está, não é só tu apresentares a proposta a uma televisão, tu precisas de 1001 coisas, 1001 contactos, um know-how que basicamente ninguém tem em Portugal. O Axel tinha, derivado de ter uma produtora, de ser músico e de lidar com este mundo da televisão
há anos, praticamente desde que nasceu. E, portanto, isso é algo que é insubstituível. E, portanto, neste momento em Portugal, mais ninguém tem, pelo menos dentro daquilo que é o circuito do wrestling. E, portanto, ou aparece alguém que realmente queira investir no wrestling, pegue no wrestling nacional e realmente o leve para a televisão, alguém que já tenha esse know-how, tipo Axel, ou nem na próxima década vai acontecer. Espero estar enganado, naturalmente, e espero engolir, era com todo o prazer que engoliria estas palavras, mas sinceramente será muito, muito, muito difícil. Vamos ao último what if deste espaço do Fontes. E se Claudia Bradstone tivesse ganho o título do CTW? Este, se calhar, é o what if em que menos poderemos desenvolver. Antes de mais, se a Cláudia tivesse ganho o título do CTW no Incidente Internacional 2, seria neste momento a maior campeã da história do CTW. Naturalmente devido à pandemia, mas os dias dos reinados são os dias dos reinados. E, portanto, ela neste momento já seria a maior campeã de sempre da história do CTW. Porquê é que se faz esta questão? Porquê é que se coloca este what if, este e se? Porque realmente, wrestling-wise, o combate entre a Cláudia e o Rossi, como também já falei em alguns vídeos anteriores, foi o culminar de uma história em que, volto a repetir, wrestling-wise, acho que se a vitória da Cláudia seria algo incontestável e seria realmente o payoff desta história. Temos que nos lembrar, no entanto, que o wrestling é um negócio e nós não podemos esquecer esta parte. E, portanto, dentro daquilo que é uma companhia de wrestling, naturalmente, que tu tens parcerias, que tu tens negócios que tens que desenvolver. Tu até podes pensar, espera lá, isto em termos de wrestling, esta decisão é melhor, mas eu não a posso tomar, tenho que tomar a decisão B, porque a decisão B é melhor para o meu negócio. E tu tens sempre que pôr o negócio à frente. E, portanto, neste caso, eu julgo que possa ter sido o que aconteceu. O Mad Dog Max, naturalmente, é alguém que tem anos de experiência e, portanto, será sempre um excelente campeão. Ele também já é o maior campeão da história de CTW. Será sempre um excelente campeão. Agora fica realmente este amargo de boca, este what if, se a Cláudia tivesse sido campeã, esta altura, porque ela foi campeã, desculpem-me, o combate entre a Cláudia e o Rossi teve lugar em dezembro de 2019. Nós só tivemos um show a seguir, foi em março, portanto o Incidente Internacional 2 foi em dezembro de 2019, depois o Morte Súbita 2, em que aí já tens Rossi, depois da Cláudia ter perdido no Incidente Internacional, já tens Rossi contra Mad Dog. Foi o único show que aconteceu depois do Incidente Internacional, portanto em março já de 2020, e portanto a Cláudia não iria nunca, se tivesse ganho no Incidente Internacional, não iria nunca perder o título nesse show. Diria que seria basicamente impossível, não faria sentido. E portanto, a verdade é que ainda hoje seria campeã, e nós estaríamos realmente aqui a pensar noutra história, numa mulher, na primeira mulher campeã portuguesa, ou campeã de uma promotora portuguesa, e que realmente nesta altura já seria a maior campeã da história. Seria quase um sonho, e fica-nos realmente este sonho se calhar para ser cumprido noutra altura, mas claramente uma decisão de business e que ninguém tem que levar a mal, porque os business são para gerir, e a verdade é essa, nem ninguém tem que sequer que dar palpites, apesar de ser o que eu estou aqui a fazer acaba por ser quase um palpite, mas ninguém tem que sequer que dar palpites, a verdade é essa, sobre este tipo de decisões. Agora podemos dizer se achamos a decisão boa ou a decisão má, para nós público, para nós fãs, e portanto, como fã não, queria ter visto a Cláudia campeã como elemento analítico daquilo que é esta situação. Aí sim tenho que pensar que foi uma decisão de business e, portanto, aí temos que a compreender. Foi o Espaço do Fontes desta semana. 4 cenários what if, e se tivesse acontecido uma decisão contrária àquela que na realidade aconteceu. Trouxemos aqui alguns cenários. Numa próxima, se calhar vamos trazer mais 4 ou 5, porque há mais 4 ou 5 cenários que seriam interessantes de analisar. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.